A paz do Senhor, meus irmãos, queridos professores e professoras da classe de jovens. Prazer, uma alegria estar mais uma vez aqui fazendo um vídeo então de subsídio, pré-aula aqui para a classe então de professores de jovens que estarão nesse domingo apresentando aqui a lição de número 6, Gideão. Deus transforma a insegurança em coragem. Então este é o tema da nossa lição. E no vídeo de hoje eu vou procurar seguir exatamente o roteiro que você vai encontrar aí na sua lição, né? Vamos procurar fazer aqui um vídeo rápido, mas apresentando alguns subsídios, algumas informações que eu julgo ser importante, ser relevante que você destacar na aula desse domingo. O nosso texto principal se encontra em Juízes, capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O resumo da lição diz que mesmo diante das limitações, Deus capacita e conduz à vitória aqueles que confiam nele. Então a lição de hoje aborda um dos juízes mais importantes e mais conhecidos, podemos dizer assim, né, do período aí do livro de Juízes. Né? Todo esse livro, então, antes da história da monarquia em Israel, já foi bastante abordado aqui. Você com certeza vai aproveitar também essa aula para fazer uma recapitulação, falando um pouquinho então acerca dos juízes que já passaram. Isso é importante para dar aos jovens essa ideia de uma continuidade histórica, mostrando que essas histórias elas não estão acontecendo num hiato, né? Mas elas estão realmente tendo uma sequência. Então veja, Gideão vem após aquele período de Débora e Baraque, onde a Bíblia nos diz que a terra ficou em paz, a terra sossegou, né, por alguns anos ali, né, por 2 gerações, né, por 80 anos, então, a terra esteve em paz. Então veja, o ciclo desse livro de Juízes ele vai se repetir mais uma vez aqui nesse período, que depois disso, né, passado esse tempo, então, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o texto que é abordado aqui pelo comentarista da lição está no capítulo 1, aliás, capítulo 6, né, a partir do versículo 1 do capítulo 6 do livro de Juízes. Mas a primeira dica, a primeira orientação que eu dou a você, professor, é que você aproveite o dia de hoje, ou quem sabe amanhã, antes da aula, né, no domingo mesmo, para fazer a leitura desses capítulos, tanto o capítulo 6 quanto o capítulo 7 e também o capítulo 8, que eles vão expor então todo esse período ali do livro de Juízes que aborda a vida de Gideão, porque é uma escola bíblica dominical. Então nosso primeiro objeto de estudo, né, além disso que você já está fazendo aqui, buscando um vídeo para se preparar mais, com certeza durante a semana você já fez o seu preparo, mas eu acho muito importante, fundamental, que você faça uma boa leitura do texto bíblico, para que você esteja com o texto em mente no momento que você for aplicar a lição. E aí naturalmente vão fluindo então do texto as aplicações, né, necessárias aqui que você precisa fazer. Muito bem, o contexto histórico, deixa eu abrir aqui para vocês, compartilhar o mapa, então, esse mapa aqui da Palestina, então, no período dos juízes. O contexto geográfico, primeiramente, né, é o norte de Israel. Então, é esse local aqui, provavelmente adquirido no período de Débora. Então naquele período onde Débora foi juíza em Israel, o povo conquistou essa região aqui então, que era pertencente aos cananeus. E agora, na cidade de Ofra, então ali está o nosso personagem, o Gideão, e ele está malhando trigo no lagar. Então isso é algo que chama a atenção, e o comentarista destaca também isso, né? Que o lagar não era o lugar de malhar trigo, né? O trigo precisava de um local geralmente mais no alto de alguma colina, para que aproveitasse então ali o vento, né? Quando se malhava o trigo, que o vento levasse a palha, então facilitava ali esse processo de malhar o trigo, né? De separar a semente da palha. Já o Gideão está fazendo isso no lagar. O lagar era um local escavado na rocha, então um local mais baixo, mais isolado, aonde a uva era pisada, né, para ser transformada então em vinho. E isso estava acontecendo por quê? Devido aos ataques então dos midianitas. E a Bíblia então nos coloca que esses midianitas vinham do norte. Eles eram uma tribo nômade. Então isso é um contexto histórico aqui que você pode trazer para os jovens, que é no final do período ali do que foi chamado de a Idade do Bronze. Então houve um período de transição. As civilizações, né, humanas estavam saindo do uso do bronze e passando agora para o uso do ferro.
Então é nessa transição aí do final da Idade do Bronze, por volta do século 13º, 14º, 12º, né, esses 200, 300 anos, essa transição aí conhecida então como o final da Idade do Bronze. E aqui os midianitas, eles estão se aproveitando de uma nova tecnologia que estava sendo desenvolvida justamente nesse período, né, que era a domesticação dos camelos. Então eles eram muito possivelmente uma tribo nômade ou seminômade, que se aproveitava dessa facilidade que o camelo proporcionava, um animal forte que atravessava o deserto, um animal rápido também, né, resistente, e eles então invadiam rapidamente as aldeias, as vilas, as cidades e saqueavam elas. Então durante muitos anos Israel vai ficar sendo atacada pelos midianitas, e era isso que levava então o nosso querido Gideão, né, este cético Gideão, a estar ali malhando o trigo no lagar, para ver se conseguia salvar então aqui a sua colheita desses ataques, né, desses saques que os midianitas faziam. E, enfim, então é dentro desse contexto geográfico aqui que o mapa mostra, né, do norte de Israel, que nós vamos encontrar então a história acontecendo dentro do período então conhecido como o final da Idade do Bronze. E uma curiosidade, né, nesse período estava governando, muito provavelmente estava governando o Egito, um famoso faraó conhecido como Tutankhamon, o Tutankhamon, né, que foi encontrado a múmia dele extremamente preservada, né, é um dos únicos faraós que tiveram ali a sua tumba, né, a sua pirâmide encontrada que não havia sido saqueada. Então um faraó muito famoso, mas um faraó menor, né, talvez já no período dele já estava talvez o filho dele governando, né, no período específico aqui de Gideão, que era o Merneptah. Então um faraó também menor, que reinou por poucos anos, mas que de certa forma estava aqui ao sul, né, se for voltar ali no mapa, onde ficava aqui então o Egito, dando uma certa estabilidade, podemos dizer assim, às tribos aqui do sul de Israel, porque o Egito então não estava tão forte nesse período, e quando o Egito entrava em guerra com os mesopotâmicos, com a Assíria, na verdade aqui antes da Assíria ainda os hititas, né, que eram a grande potência do norte de Israel eram os hititas, e a grande potência ao sul eram os egípcios. Mas quando eles entravam em conflito, ou quando eles faziam comércio, eles utilizavam essa rota aqui do mar, então passando pela terra que depois seria aqui dos filisteus, né, atravessando esta região aqui litorânea. Então, por isso, inclusive, né, que não há relatos, registros dentro da história egípcia desse período de contatos com essas tribos de Israel, porque Israel então ficava nesse outro lado aqui, mais à direita, aonde haviam então as montanhas, né, as regiões montanhosas. É apenas depois, no período de Davi, já dentro da monarquia, que Israel vai expandir o seu território e vai conseguir esse acesso aqui ao mar. Então, pode ver que dentro do livro de Juízes praticamente não é mencionado a respeito do mar. Quando se fala do mar, ou está se falando aqui do Mar Morto, né, ou do Mar da Galileia. O Mar Mediterrâneo, aqui na esquerda, ele era praticamente desconhecido, né, para os hebreus, né, visto que eles não ocupavam aquelas áreas, elas estavam ainda ocupadas ali por cidades-estado, por territórios cananeus, e era então essa rota de passagem aqui de comércio ou de disputas entre hititas e egípcios. Então são algumas curiosidades históricas, né, que eu como professor de história gosto de apontar aqui para os irmãos, mas apenas para dar um pouco do contexto aí, não que você precise necessariamente dessas informações aí para lecionar a sua aula. Mas, né, pode ser que surja aí na classe, né, uma pergunta histórica, enfim, então você já está preparado. Bom, entrando na lição aqui especificamente, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro deles trata então aqui da infidelidade e advertência profética. Então Israel havia mais uma vez caído naquela espiral, como nós vimos, naquele ciclo, né, de haver paz, haver tranquilidade, logo após o governo ali da Débora, né, o seu juizado. Muito possivelmente ela já havia falecido nesse período, né, mas houve durante algum tempo aquele temor dos israelitas e eles continuaram servindo a Deus. Mas, passado algum tempo, então agora uma nova geração surge e mais uma vez eles são infiéis ao Senhor. Então o comentarista destaca, né, o livro dos Juízes parece ser repetitivo. Então há sempre esse refrão, né, os israelitas voltaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Então é um ciclo aqui que acaba se repetindo diversas vezes aqui. E agora, no contexto aqui do livro de Juízes, na história de Gideão, Deus vai levantar os midianitas, então essa tribo,
uma tribo nômade ou seminômade, que invadia e pilhava, né, um povo da região ali do deserto, da Transjordânia, ao norte de Israel. E antigos inimigos de Israel, os midianitas ainda nutriam desejo de vingança contra o povo hebreu. E isso, o comentarista destaca aqui, é a força destruidora do pecado. Então isso levou eles a se refugiarem nos montes. Então o texto bíblico diz que foi nesse período que foram construídas as covas, as cavernas, né, algumas fortificações então primitivas ali nas montanhas de Israel. É interessante destacar que Israel nesse período é um povo um tanto quanto frágil. Então eles eram agricultores, eles eram pecuaristas, né, criadores de gado, pastores de ovelhas, comerciantes também, em certa medida, mas não dominavam o ferro ainda, né? Então estavam ainda dentro dessa questão da Era do Bronze, e era um povo extremamente desarmado. Então, todas as vezes que se tocava a buzina e se congregava o povo, né, as pessoas largavam lá os seus instrumentos de trabalho e pegavam armas muito primitivas. Então, uma das principais armas usadas nesse período aí em Israel era a funda, a mesma funda que depois vai aparecer na história de Davi, né? Outra eram espadas curtas, né, como aquela que o próprio Eude utilizou ali para se livrar lá do rei, né, nos capítulos anteriores ali. Então espadas curtas de bronze, próprios instrumentos de agricultura, né, como machados, martelos e lanças, né, estacas, né, podemos dizer assim, pontiagudas, né, que eram utilizadas ali por eles. Então havia uma certa fragilidade. E no vídeo passado, aqui na lição passada, a gente mencionou a respeito dos carros de guerra. Então os cananeus já estavam muito mais avançados militarmente, né? Então quando uma horda invasora como os midianitas vinham, a única opção que eles tinham era justamente, vamos se refugiar nas montanhas, né? Como diz ali, fujam para as colinas, né? Fujam para as montanhas, run to the hills, porque justamente eles não teriam condições, né, de enfrentar isso aqui. E o comentarista coloca que isso acontece por causa da desobediência. Os israelitas poderiam enfrentar problemas, né, a guerra, a insegurança, né, obrigados a viver aqui em constante fuga, tendo a sua economia devastada, enfrentando fome e pobreza, justamente devido à desobediência. Então é uma consequência direta aqui do seu pecado. Advertência divina. Mais uma vez os filhos de Israel clamam ao Senhor, e novamente o Senhor lhes respondeu. Mas dessa vez, antes do Senhor levantar um herói, um libertador, Deus vai levantar aqui um profeta. Então vem um profeta no capítulo 6, versículo 8, que vai confrontar eles. Então vai dizer, olha, vocês erraram, vocês falharam, então vocês precisam agora se consertar. E aqui você pode fazer uma conexão, né, professor, com o que o comentarista inclusive coloca aqui, os discursos de autoajuda, né? Então hoje há um evangelho muito diferente, né? Um evangelho light, um evangelho soft que tem sido pregado, mas o verdadeiro profeta, o verdadeiro anunciador da palavra de Deus, ele não suaviza o discurso. Aquilo que é pecado continua sendo pecado, aquilo que é infidelidade continua sendo tratado dessa forma. Então esse também é o nosso compromisso enquanto professores de ensinar aqui a verdade da palavra de Deus. A mensagem profética confronta o pecado e chama ao arrependimento, então é o que conclui aqui o comentarista. Então, nesse primeiro tópico, professor, você aproveita para fazer então esse contexto, então reforçar com os alunos essa questão de que o livro de Juízes apresenta sempre esta espiral, né, de que ele começa num período de paz, aí ele passa para um período de apostasia, né, como podemos assim chamar, e logo na sequência eles lembram então que eles têm um Deus, né, eles lembram que existia ali um Deus que poderia retornar eles às suas condições originais, ó, lembrando aqui ó, do slide que nós usamos lá na lição de número 1, né, então eles, oprimidos que estão ali depois da apostasia, eles clamam ao Senhor. E Deus ouve o clamor deles e Deus responde. Então a resposta de Deus muitas vezes então vai ser um libertador. E aí nesse caso, hoje, na lição de hoje, Deus respondeu primeiro com o profeta e depois Deus chama aqui o jovem Gideão. Então reforce com os alunos esta questão. Mas aproveito para reforçar também que não era exatamente um ciclo que se repetia apenas dessa forma, mas que ele era um ciclo que vai se aprofundando, né, que vai se degradando cada vez mais. Então o primeiro juiz, o Eude, ele foi, aliás, o Otoniel, né, Otoniel em algumas versões, ou Otniel, ele foi o juiz por excelência, né, um juiz do qual
não se tem nada desabonador falando a partir do seu juizado. Já o Gideão, ele já está aqui numa quarta ou quinta geração após Otoniel. Então ele já não é um juiz assim moralmente tão ilibado. O caráter dele já não é tão bom. E as próprias consequências, o que vai acontecer com o Gideão, o que vai acontecer com Israel após o juizado aqui, né, após a liderança de Gideão, a gente vai ver que não vai ser tão bom assim. Então o livro de Juízes ele vai se aprofundando cada vez mais, vai se degradando cada vez mais o povo de Israel e a própria qualidade, então, dos seus juízes. Sobre Gideão, primeiro tópico diz que ele era um jovem trabalhador. Então isso aqui é interessante destacar para os jovens, que Gideão foi escolhido enquanto estava malhando trigo no lagar. Então você pode, mais uma vez, lembra aquilo que eu já mencionei ali no início, né? Fazer esse contexto, né, do que era o trigo, do que era o vinho, né, dentro dessa cultura, e os seus locais exatos e por que ele estava, então, malhando trigo no lagar. Porém, o grande destaque é esse, né? Ele não estava ali desocupado. Então muitas vezes tem jovens que querem ser usados na obra de Deus, que talvez tenham um chamado, que eles têm promessa sobre a vida deles, mas que eles não estão fazendo nada, estão ali esperando que as coisas aconteçam. Então isso não é assim. Quando Deus resolve escolher alguém, Deus vai escolher alguém que já esteja produzindo, que já esteja frutificando, ainda que numa escala menor, uma escala inferior, mas são essas pessoas que vão ser fiéis no pouco, que Deus vai escolher para colocar sobre uma maior responsabilidade, como o livro do Apocalipse, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Segundo ponto, o Gideão, além de ser um jovem trabalhador, ele também era um jovem cético. E o ceticismo, aqui então o pastor Valmir Nascimento, né, nosso comentarista desse trimestre, ele apresenta o ceticismo como algo que pode fazer parte da vida, da caminhada do nosso jovem. Então, principalmente na juventude de hoje, as pessoas elas têm esse lado muitas vezes que é confundido, né, o ceticismo com uma falta de fé. E se aí o professor, o pastor, o líder não tiver maturidade, muitas vezes você pode acabar matando a fé desse jovem. Então um jovem que questiona, um jovem que pergunta, aquele jovem que você pode talvez até considerar assim, é um jovem chato, parece que ele fica querendo encontrar problemas aqui na Bíblia, querendo encontrar os erros, as falhas, e às vezes nós, enquanto professores, enquanto líderes, muitas vezes nós nem sabemos o que responder para esse jovem, né? Às vezes o nosso conhecimento é limitado. Então, e o nosso jovem muitas vezes hoje vem com perguntas, com questões que estão além da nossa alçada. Então a gente não deve responder de uma forma que vá matar esse jovem ou que vá ser excessivamente legalista, moralista, né? A gente deve orientar, buscar ele para que ele busque se aprofundar. E aí eu gosto de lembrar sempre nesse caso que eu fui um jovem assim, eu fui um jovem cético, um jovem que tive um certo período da minha juventude ali que eu até me considerava como um agnóstico, né? Eu não sei se Deus existe, eu também não posso provar que ele não existe, né? Então eu sou um agnóstico, né? Achava bonito me considerar ali um agnóstico. Então eu passei por uma fase de ceticismo, mas eu tive bons líderes, tive bons professores que me ajudaram, né, que me incentivaram a dar continuidade nessa busca. Olha, eu não sei te responder, mas olha, tem esse autor aqui, eu lembro do pastor, hoje pastor, né, Odair Machado, foi meu líder na juventude, e aí ele me orientou um livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Então foi naquela época ali da juventude que eu li esse livro, e aí eu comecei a ver que havia toda uma teologia por detrás, que aquilo que eu estava lendo na Bíblia não era só a interpretação ali da comunidade, ali da igreja, ali do pastor, mas que havia pessoas, né, entendidos daquele assunto que já há 2000 anos já vinham se debruçando sobre aquilo. Então, através de uma orientação, né, de uma indicação de um livro, uma indicação de leitura, eu comecei a me aprofundar e hoje, pela graça de Deus, né, estamos aí como professores na área de teologia, né, formados e lecionando aqui na Faculdade Refidim, né, no curso do bacharel em teologia. Então veja, um encaminhamento que foi sábio da parte do meu líder, mas que poderia, talvez, ele ter me encaminhado para um outro extremo, dizendo, olha, você está sendo rebelde, está querendo questionar as coisas, né? Então isso aqui é negativo, você tem que acreditar porque isso é a verdade, se você não crê você vai para o inferno, né? Poderia ter sido uma resposta assim, e aquilo talvez poderia me entristecer e dizer, então quer saber, não quero saber desse negócio de igreja, não quero saber de Deus, e como a gente infelizmente conhece algumas histórias, né, de jovens, de adolescentes, enfim, que acabam passando por isso. Então, para nós líderes, para nós professores, a gente não vai ter todas as respostas, muitas vezes, mas nós temos que ter essa sabedoria de saber lidar com o ceticismo, com as perguntas mais complicadas, né, que os nossos jovens ali possam fazer.
E o comentarista continua dizendo assim, ó, na vida cristã as dúvidas podem surgir, afinal nosso coração é frágil. Então mesmo nós, né, podemos passar por momentos de dúvidas. A questão é, como deixamos que o Senhor trabalhe em nós para que as dúvidas não se transformem em incredulidade? Então a dúvida, o ceticismo, ele não é pecado. Não é pecado você questionar, você duvidar. Vide a resposta que Deus deu, né? Quando ali é Deus, né? Uma teofania ou uma cristofania, né? Quando aparece ali o anjo do Senhor. Então Deus aparece para Gideão e aí diz: o Senhor é contigo. E ele diz: mas se o Senhor é conosco, por que tantas coisas ruins estão acontecendo? Ah, você é um jovem valoroso, né? Um jovem de força. Não, eu sou o menor na casa do meu pai, enfim. Então veja, as respostas deles poderiam estar aqui demonstrando, né, uma certa ambiguidade, né, poderiam ser encarados de uma forma negativa. Mas o comentarista coloca aqui que Deus responde, então, isso aqui de uma forma positiva. Ele transforma aquela insegurança, aquela dúvida, aquele ceticismo em encorajamento. Então Deus dá uma palavra de encorajamento e a partir dali ele vai libertar a Israel. Então, sabedoria é o que nós, líderes, professores, precisamos para lidar com os jovens céticos. Uma outra característica de Gideão é a sua insegurança. Então aqui um jovem inseguro. Então mesmo após ouvir a palavra divina, Gideão ainda demonstra insegurança. E ali ele vai então fazer aquelas provas com Deus, né? Como diz aqui o texto bíblico. E Deus tem paciência, né? O Senhor é longânimo. E diante de toda essa hesitação de Gideão, o Senhor reafirma sua vocação, dizendo que estaria com ele para derrotar os midianitas. A confiança de Gideão, portanto, não deveria estar em sua força, mas na presença e na promessa do Senhor. Então a insegurança, mesmo nossa, né? Às vezes a gente pode olhar para nós mesmos e pensar: eu sou tão humano, sou tão limitado, sou tão pequeno em relação à missão a qual Deus está me chamando, mas saiba que nós não estamos sozinhos, nós estamos fazendo essa missão com o Senhor que nos chamou, que nos convocou. Ele está conosco, o Espírito Santo nos capacita, então nós podemos seguir com confiança, sabendo que o Senhor estará conosco. O tópico de número 2, então, é basicamente sobre Gideão. Então, são essas 3 características que são destacadas. Você pode também, incentivo você a procurar o livro de apoio, né? No livro de apoio, o pastor Valmir Nascimento também traz mais algumas informações, mais alguns subsídios. Então, se você tiver acesso aí, faça a leitura deste capítulo do livro de apoio. O capítulo 3, aqui o tópico 3, trata a respeito da confirmação de Deus. Deus confirma a sua presença e conduz à vitória. Então, aquilo que, vamos resumir aqui, porque o vídeo já está ficando longo, né? Mas no tópico 3 aqui, Deus vai demonstrar que não era Gideão que ia conseguir a vitória. Não era o exército, aquele exército numeroso que Gideão conseguiu inicialmente aqui, né, 32 mil homens, mas Deus vai fazendo um processo de seleção. E esse processo de seleção, ele não foi assim algo que Deus passou ali para Gideão, ou que Gideão estava inventando. Lá no livro de Deuteronômio já há um relato, né, Moisés já coloca ali de como que seria essa questão da guerra. Então aquele que fosse casado novo, né, recém-casado, aquele que tivesse comprado ali uma vinha, enfim, havia algumas classes de pessoas ali que não deveriam ir à guerra, estavam desobrigados de ir à guerra. E é justamente a isso que Gideão faz alusão, né? Aquele que também tivesse com medo, aquele que fosse covarde, medroso, também deveria voltar. E aí depois ainda tem o teste final, né? Aquele que estava que se abaixasse, né? Que se ajoelhasse ali para tomar água. Então, assim, o fato é que Deus escolheu apenas 300. No fim das contas, né, sobraram aqui 300 soldados. E Deus estava então mostrando o quê? Que era ele que ia lutar essa guerra. Então, durante todo o período de Josué, agora durante todo esse período de Juízes, o que Deus está enfatizando para os israelitas é isso. Quando você quiser achar que você é forte, que você vai conseguir com a sua força, você não vai. Mas quando você reconhecer, se humilhar, eu irei e eu farei por você. Então isso é algo interessante também para nós destacarmos para os jovens, porque a gente vive hoje um período onde a nossa cultura, né, a nossa geração, a nossa juventude, ela está muito afeita às questões assim das redes sociais, né, me fugiu aqui a palavra, mas as questões assim de aparência, né? Talvez seja essa palavra, né? Então hoje é muito mais aquela coisa assim de você precisa parecer vitorioso, você precisa parecer que está bem, que você tem sucesso, né? Então há muito essa questão das aparências mesmo, né? É isso que é a tônica da nossa geração. E às vezes o nosso jovem também acaba ficando
preso dentro desse contexto. Então ele não quer demonstrar a sua fragilidade, ele não quer demonstrar que ele está inseguro, que ele está hesitante, que ele, talvez até a questão das dúvidas, né, do ceticismo, então ele vai escondendo, ele vai guardando aquilo e cria-se um personagem. E isso é extremamente danoso, porque vive-se uma vida de aparências, uma vida de máscara, uma vida de hipocrisia. Então, nós precisamos levar essa mensagem aos nossos jovens. Você precisa mostrar a sua fragilidade. Dentro da nossa comunidade, dentro do nosso grupo aqui de jovens, enfim, a gente não pode viver de aparência, né? Então, a própria Bíblia nos diz lá no livro de Tiago, né, confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Então nós confessamos nossas culpas, nossos pecados a Deus para ser perdoados, mas para que haja uma cura interior, para que haja uma cura nos próprios relacionamentos ali onde nós estamos inseridos, nós precisamos dessa comunhão, dessa harmonia. Então essa confissão aqui se trata disso, né? De uma vida sem máscaras, uma vida sem hipocrisia, uma vida sem aparência. Então nós precisamos criar esse tipo de comunidade, esse tipo de comunhão, de unidade, de união nos nossos grupos, para que realmente haja essa cura e a gente seja livre, então, das tentações aí do mundo de aparências, do mundo moderno. E aí, com 300 pessoas, né, em comparação aos 32 mil, conseguiram uma grande vitória. Então, se nós tivermos uma comunidade pequena, pode ter um grupo aí, uma classe de EBD de 5, 6 jovens, mas se eles forem jovens unidos, jovens humildes, jovens que reconheçam a importância de Deus, a força, o poder de Deus, então eles serão vitoriosos. O sucesso no reino de Deus é diferente do sucesso humano, do sucesso terreno, que é baseado em números, né? O nosso sucesso é baseado na presença de Deus. Muito bem. Talvez um ponto aqui, professor, para você, que não é citado aqui na lição, mas quando for falar ali de Gideão, Gideão teve um fim triste, né? Então, no final, ali no capítulo 8 em diante, você vai ver que ele fez um éfode, né? Algo que era exclusivo aqui do sumo sacerdote, e acabou corrompendo a Israel. Então, no final da vida dele, ele realmente demonstra aquela questão de que a sociedade estava cada vez pior e os próprios juízes que Deus levantava já não eram da melhor estirpe, né, como havia sido lá no início o Otoniel. Então, o livro de Juízes vai mostrar isso, essa degradação, essa queda da sociedade e da própria qualidade aqui do livro de Juízes. Mas, dentro daquilo que a lição propõe, então, Gideão é aqui um bom exemplo, né, de alguém que, apesar da sua insegurança, apesar do seu ceticismo, ele foi ensinável, né? Essa eu acho que é uma característica importante também a ser destacada, alguém ensinável. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém precisa necessariamente ser perfeito, mas precisa ser ensinável. E Gideão foi ensinável, foi humilde, e através dele, então, Deus conseguiu fazer aqui a libertação dos midianitas. A história de Gideão é um exemplo de que quando Deus está conosco, o tamanho do desafio perde a força. No entanto, é necessária vigilância para que o êxito das conquistas não nos leve à soberba, como veremos na próxima lição ao analisarmos os desdobramentos finais da vida de Gideão. Então, faça já talvez essa conexão, né, com o capítulo 8 aqui, com o que será visto na próxima lição. E aí você já consegue juntar os seus jovens aqui, né, preparar eles, como é que eu diria, instigar, né, para que ele esteja na próxima lição para ver, então, o triste fim, né, que vai ter aqui a vida do Gideão, então, na lição de número 7. Mas por hoje, professor, seria isso. Já temos aqui quase 30 minutos de vídeo. Eu quero agradecer a vocês que durante o mês de julho aí contribuíram com algumas ideias, algumas sugestões nos comentários, né, visto que nós estávamos ali montando aqueles vídeos utilizando ali a inteligência artificial. Eu ainda vou lançar entre hoje e amanhã também mais um vídeo daquela série lá, utilizando a IA, mas sempre que tiver um tempinho aqui, então aos sábados, pretendo fazer essa conversa, analisando aqui a lição, trazendo, né, algumas informações históricas, geográficas, né, aquilo que está dentro aí da minha área de atuação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, se tu não é assinante do canal aqui, assine, né, se inscreva no canal, enfim, né, e o combo todo completo. E eu vou deixar aqui na descrição aqui um link para um curso da Faculdade Refidim, onde eu trabalho, chamado Métodos de Estudo da Bíblia, que você pode
comprar esse curso, ou você pode também divulgar aí para os seus jovens, porque muitas vezes o nosso jovem precisa de estudar a Bíblia com método, estudar a Bíblia de uma forma mais orientada. E esse curso vai ajudar você, vai ajudar o seu jovem a desenvolver uma busca, um estudo bíblico de uma forma mais assertiva. Então, comprando esse curso por esse link, você também ajuda aqui o nosso canal, visto que somos então afiliados desse produto lá na plataforma Hotmart. No mais, um forte abraço, que Deus abençoe e tenham todos amanhã uma excelente aula aí na sua classe de Escola Dominical.